Olá, trilheiros, olá, trilheiras, tudo bem com vocês? Vamos dar início em mais um precedente comentado aqui no Trilhante. Pessoal, a gente vai falar hoje de um caso muito interessante. Será que um governador de estado afastado cautelarmente de suas funções, será que esse governador ele ainda tem competência, ele tem legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo? Bom, é isso que a gente vai ver, pessoal. Inicialmente, eu queria contar para vocês que antes da Constituição de 88, a gente começou a ter o controle concentrado de constitucionalidade com a emenda constitucional número 16 de 1965, em plena ditadura militar. Só que naquela época, pessoal, quem tinha legitimidade exclusiva para ajuizar a representação de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. Na Constituição Federal de 88, houve um aumento, uma ampliação do rol de legitimados ativos para o ajuizamento da representação de inconstitucionalidade, que passa a se chamar ação direta de inconstitucionalidade. A gente tem, por exemplo, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o governador, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, a gente tem um rol muito mais amplo de legitimados ativos e não apenas o Procurador-Geral da República. Sempre importante diferenciar, pessoal, o controle concentrado de constitucionalidade. No controle... Desculpa, pessoal. No controle concentrado de constitucionalidade, a gente vai ter uma ação diretamente proposta perante um tribunal constitucional ou perante um tribunal de justiça, né? Se for perante o Tribunal Constitucional, como no Brasil é o caso do Supremo, desculpa, pessoal, a voz ficou um pouquinho rouca, mas vamos prosseguir. Vocês vão perceber que nesse caso a gente vai estar discutindo a lei em tese, né? A declaração de inconstitucionalidade aqui vai ser o próprio pedido. No caso de um controle difuso de inconstitucionalidade, por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade ela é causa de pedir. Por exemplo, você pede anulação de um ato administrativo, no âmbito de uma ação civil pública, e a causa de pedir é a inconstitucionalidade desse ato, Mas a gente não está discutindo aqui a lei em tese. A principal diferença entre o controle concentrado e o controle difuso, pessoal, é que no controle difuso a decisão ela vale apenas para as partes, Ela é restrita às partes. E no controle concentrado, a gente vai ter uma decisão erga omnes, Uma decisão que vale para todas as pessoas. Feitas essas breves considerações, pessoal, vamos prosseguir aqui na nossa controvérsia. A gente tem, no rol do artigo 103 da Constituição Federal, os legitimados ativos à propositura da ADI. E a gente sabe que o governador do estado é um deles. Só que o que acontece? Nesse caso concreto, o governador do estado ele não estava no exercício de suas funções. E qual é a razão disso? Em função do tribunal, ele tinha recebido uma denúncia em face desse governador e afastou cautelarmente esse governador do exercício das suas funções. Só que esse governador, mesmo assim, mesmo afastado, ele queria propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. E aí houve toda essa discussão, Será que esse governador tem legitimidade ou será que ele não tem legitimidade? Pessoal, o Supremo entendeu que ele não tem legitimidade ativa para ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade no caso concreto. E quais são os fundamentos dessa decisão, Pessoal, no afastamento cautelar, a gente vai ter um distanciamento desse governador, dessa pessoa, do exercício de suas funções. Como ele não está no exercício das funções e essa prerrogativa de ajuizar uma ADI ela é relacionada ao cargo e não à pessoa, nesse caso, realmente fica muito difícil a gente sustentar a legitimidade ativa desse governador. Se a gente pensasse diferente, se a gente pensasse, por exemplo, ao contrário, fosse uma legitimidade da pessoa e não do cargo, um ex-governador do estado, por exemplo, ele poderia propor uma ADI, Ele já foi governador, tá certo que ele não está no cargo, mas ele já foi governador, então ele poderia ajuizar uma ADI. Só que não é assim que funciona, tá, pessoal? Só pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade o governador do estado em exercício, tá? É uma atribuição que ela é estritamente vinculada ao exercício das funções e não à pessoa que desempenha essas funções. Além do mais, se o Supremo permitisse que esse governador afastado, que ele pudesse ajuizar essa ADI, a gente teria um caso aí de uma concorrência anômala
isso tanto do governador do estado em exercício, né, porque se teve um que foi afastado, outro entrou em seu lugar, tanto daquele que teria sido afastado. Portanto, o Supremo não admitiu a concorrência aqui, a legitimidade ativa desse governador afastado de suas funções. Com isso, a gente encerra a aula, pessoal. Muito obrigado.